Boa noite. Boa noite. Em busca de solução para a crise hídrica, Alckmin e Dilma se reúnem em Brasília. Tucano pede 3,5 bilhões de reais. Violência no trânsito. O motorista atropela 15 pessoas e foge sem prestar socorro. Violência nas ruas. Estudo mostra que a polícia no Brasil mata 6 pessoas por dia. Mensalão petista. STF autoriza e Valdemar Costa Neto vai cumprir pena em casa. Economia. Comércio já começa a contratar temporários para o final do ano. E os mini-mercados vêm conquistando os paulistanos na hora de fazer compras. No ano passado, 6 pessoas morreram por dia em confrontos com a polícia. Esse e outros dados fazem parte de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o anuário, no ano passado, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país. Ainda de acordo com o levantamento, a tropa mais letal do país está no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e pela Bahia. A comparação com a polícia dos Estados Unidos mostra uma explosão no número de casos. Nos últimos 5 anos, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, enquanto a dos Estados Unidos levou 30 anos para atingir quase o mesmo número de mortes, 11.090. Por outro lado, os policiais brasileiros também foram vítimas. Em 2013, 490 foram mortos no país, 75% estavam fora de serviço. E segundo o anuário, os custos com a violência no país chegaram a 258 bilhões de reais no ano passado, quase 6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz em um ano. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, diz que a violência só vai cair se houver integração dos poderes. Violência doméstica leva muitas mulheres a viverem nas ruas. Essa é uma das conclusões de um estudo da Unifesp que traçou o perfil das moradoras de rua aqui da capital paulista. Passei a noite no terminal com meu filho, o motorista ficou com pena de mim, deixou dormir dentro do ônibus com meu filho. Então, aquele dia eu pedi para Deus para não deixar mais aquilo acontecer. Ela só não foi morar na rua com o filho pequeno porque encontrou acolhida em uma casa mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao todo, em São Paulo, são 5 centros como este, específicos para mulheres com e sem crianças. A mulher na rua, ela sofre muito mais, né? As questões de vulnerabilidade para ela são bem maiores do que para o homem. A população feminina que vive em situação de rua é bem menor que a de homens. Segundo o último censo, que é de 2011, representa 13% do total. Entre os vários motivos que levam uma mulher a sair de casa e viver nas ruas, um deles acaba prevalecendo: a violência doméstica. Foi assim para Iraci. O ex-marido, né? Ele começou a me bater. No início dava um tempo, só que depois começou a agressão mais forte, mais com frequência dentro de casa. Até que ele chegou a agredir meu pequeno, né? Meu filhinho de 2 anos, e eu tive que sair de casa e fiquei sem saber para onde ia, né? E essa foi uma das muitas descobertas do professor de saúde coletiva da Universidade Federal de São Paulo durante a pesquisa para a tese de doutorado. Por um ano, ele entrevistou mais de 100 mulheres nas ruas e em abrigos de São Paulo para tentar entender as motivações e a trajetória de vida. Então, o que levou a maioria dessas mulheres à situação de rua foi uma história crônica de violência doméstica, com consequência aí de prejuízo nos vínculos familiares e ruptura dos vínculos familiares e sociais, uma vulnerabilidade de renda, então elas não tinham autonomia para se sustentarem, e ir para a rua, para algumas delas, foi um ato de coragem. A seguir, carro desgovernado invade calçada e atropela 15 pessoas. E a crise da água em São Paulo. Após a eleição, Alckmin e Dilma se reúnem. O governador pede mais de 3 bilhões para obras. No entanto, voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Número de mortes no trânsito diminui no Brasil. Esta é a maior queda registrada desde 1998. Mesmo assim, o trânsito no país ainda é bastante violento.
De acordo com dados do governo federal, as mortes causadas por acidentes de trânsito caíram 10% no ano passado. Dados do SUS mostram que o número de vítimas fatais no ano de 2013 foi de 40.500, contra 44.800 em 2012. Desde 1998, quando a queda foi de 13%, o número de mortes no trânsito brasileiro não registrava diminuição tão expressiva. A queda coincide com o primeiro ano de vigência da lei seca mais rigorosa, que dobrou o valor das multas. Apesar da diminuição, os números ainda estão longe da média dos países desenvolvidos, que é de 8 mortes por 100 mil habitantes. No Brasil, a média é de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. E esse é mais um caso que mostra a violência no trânsito no Brasil. Um carro desgovernado invadiu a calçada de uma igreja e atropelou 15 fiéis. O acidente aconteceu na noite de ontem, na zona norte da capital paulista. Pela manhã, era possível ver as marcas no asfalto e também na calçada da Avenida Roland Garros, uma das principais vias da Vila Medeiros. Como a gente pode ver pela placa, o culto de domingo começa às 7 horas da noite e costuma durar cerca de 2 horas. Segundo os moradores que presenciaram o acidente, a cena por aqui ontem à noite era de tragédia. A gente estava assim, televisão, escutamos aquele barulho e já comentamos logo que era uma batida de carro. Saímos do portão, vimos aquela movimentação. Já viemos correndo para ver o que estava acontecendo. Nisso a gente já viu muita gente ferida, jogada no meio da avenida. Gente para cá, tinha casais, tinha senhoras de idade. Segundo testemunhas, 13 das 15 vítimas são da mesma família. Elas se preparavam para entrar no carro do pastor da igreja quando foram atingidas pelo veículo desgovernado. Pelo que as pessoas falaram, ele passou lá na rua de baixo em alta velocidade. Parece que estava um rapaz e tinha uma moça também dentro do carro com eles. Nossa, todo mundo correndo para cá, um monte de gente correndo, mancando, gritando. Nossa, foi para todo mundo em pânico, né? Este é o carro que atropelou as vítimas. Testemunhas afirmam que os passageiros quebraram o vidro traseiro para fugir. Segundo o delegado responsável pelo caso, documentos de 4 pessoas foram encontrados no interior do veículo. O boletim de ocorrência foi registrado como atropelamento, lesão corporal, fuga do local e porte de drogas. Isso porque a perícia encontrou cerca de 90 gramas de algo parecido com maconha e quase 12 gramas de um pó que pode ser cocaína. Essa pista aqui é uma pista, a gente inclusive já tentou reclamar, é uma pista de racha. Entendeu? Tem muito acidente, não tem placa de sinalização de velocidade. O semáforo de um para o outro da Avenida Mendes da Rocha, a Rua Criciúma é muito longo, não tem uma lombada eletrônica, nem uma lombada comum. Então isso facilita muitos acidentes aqui nessa avenida. Irani é membro do Conselho Participativo Municipal junto às subprefeituras da região e pede mais conscientização dos motoristas. E eu acredito até que do poder dos pais sobre os filhos, de estar conversando, de estar conscientizando. Eu acredito que 80% dos nossos problemas hoje nessa região é a questão da conscientização, em todos os sentidos. Em busca de uma solução para a crise hídrica em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin se reúne com a presidente Dilma Rousseff. O encontro aconteceu em Brasília. Alckmin pediu ao governo federal 3,5 bilhões de reais. As obras para amanhã já estão sendo feitas. Nós vamos entregar neste mês de novembro mais 1 metro cúbico por segundo do Guarapiranga. Então 300 mil pessoas saem do Cantareira, passam para o Guarapiranga. Então as obras já estão sendo realizadas. O que nós propusemos são novas obras. 3,5 bilhões é o orçamento dessas 8 obras estruturantes. Pode ser recurso a fundo perdido, orçamento geral da União, pode ser financiamento. Nós temos uma boa capacidade também de financiamento. No entanto, o governo federal aguarda mais detalhes das propostas antes de autorizar o financiamento de parte das obras. Enquanto isso, os níveis dos reservatórios não param de cair. O sistema Cantareira contava com apenas 11,3% da capacidade, e isso já com a segunda cota do volume morto. O Alto Tietê passou de 8,3% para 8,2%.
Após um fim de semana nublado e com chuva em alguns pontos da capital paulista, o sol apareceu e a temperatura subiu. E essa será a tendência até a noite de quarta-feira, quando as chances de chuva aumentam. Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. Uma nova massa de ar seco ganha força sobre São Paulo nesta terça-feira. Essa massa impede a formação de nuvens de chuva e o tempo fica aberto e ensolarado em todo o estado. Amanhã, no centro-oeste paulista, máxima de 32 graus em Presidente Prudente. No norte de São Paulo, máxima de 32 em Barretos e de 31 em Franca. E na faixa leste, máxima de 28 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, o sol brilha forte, principalmente à tarde. O uso do protetor solar é indispensável, pois o índice de raios UV, que provoca o câncer de pele, estará em um nível extremo. Amanhã na capital, sol entre poucas nuvens, máxima de 29. Na quarta, as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas rápidas de chuva à noite, máxima também de 29. E na quinta, o céu volta a ficar nublado e pode chover a qualquer momento, máxima de 27 graus. A falta de tempo do paulistano tem mudado o perfil de supermercados na cidade. Mais próximos da casa e do trabalho do cliente e com atendimento mais pessoal, os mini-mercados vêm ocupando um espaço que antes era dos hipermercados. O carro-chefe são as frutas, as verduras, os legumes expostos bem na frente da loja. Dentro, ao longo do corredor, o espaço modesto acomoda um pouco de tudo. Também produtos de limpeza e até bijuterias no fundo. Quando Adriana e o marido começaram um negócio 2 décadas atrás, os amigos não acreditavam que pudesse dar certo. Começou a abrir uma rede muito grande de supermercados, eles queriam atingir 1000 mercados e tal. E falaram, olha, vocês vão ser engolidos por esses grandes, né? Aconteceu o contrário. Nos últimos anos, os hipermercados perderam espaço e faturamento para os pequenos. Tanto que grandes redes têm inaugurado lojas menores para concorrer com os mercadinhos de bairro. Existem 390 mil no país, 62% mais que há 5 anos, segundo uma pesquisa do Sebrae, que constatou também que São Paulo é um dos estados onde esse tipo de comércio tem proliferado mais. A gente trata com carinho o cliente, a gente traz tudo o que ele pede, né? E esse é o diferencial. Você vai num hipermercado, ninguém sabe quem é você. Aqui o cliente é tratado pelo nome, ele é bem atendido e ele gosta desse carinho. Por causa do tamanho do negócio, o cliente tem uma comodidade impensável num hipermercado. Ele pode levar os produtos e pendurar a conta. Olha, o computador relaciona tudo que ele comprou e deixou para pagar no fim do mês. É a versão informatizada daquela caderneta de papel das vendinhas de antigamente. São cerca de 1000 fregueses que deixam para pagar depois. E a inadimplência é quase zero. Foram 2 calotes em 20 anos. Todo dia 15 eu pago. Segundo constatou o Sebrae, esse hábito de consumo cresce também impulsionado pela correria das grandes cidades. No supermercado tem que, enfim, você vai, tem que pegar por um estacionamento. Aqui geralmente eu vou fazer alguma coisa na rua, já aproveito para comprar. A fila, a quantidade de gente, poucos caixas para atender também. Aqui a gente vai rápido. O comércio e o setor de serviços são os que mais vão contratar trabalhadores temporários nesse fim de ano. A expectativa é de que 209 mil vagas sejam abertas, segundo pesquisa do SPC Brasil. O número está abaixo do mesmo período do ano passado, quando foram criadas cerca de 234 mil vagas. Em São Paulo, contrariando o cenário nacional, algumas lojas aumentaram o número de temporários. Corredores apertados e loja cheia. E para dar conta de tanta mercadoria, um exército de repositores. São 15 funcionários temporários, 2 a mais que no ano passado. Não posso manter, no caso, as prateleiras vazias em hipótese alguma, senão eu não vou ter mercadoria para servir para o cliente. É onde entra o trabalho desses temporários. E, geralmente nós fazemos um contrato de 3 meses com eles. Se eles fizerem um bom desempenho, atender todas as nossas expectativas, eu costumo efetivá-los. Nesta loja de roupas deste shopping, o cenário também
também é de otimismo. A previsão é contratar 4 funcionários temporários só para as vendas de final de ano, um a mais do que no ano passado. E o gerente já está até selecionando os currículos dos novos colaboradores. Para as 4 vagas, já há 60 pretendentes. A galera se antecipou esse ano, então já no final de outubro começou a vir muita gente deixar currículo com a gente. A gente já fez uma boa seleção, vai estar a partir dessa semana começar a fazer entrevistas para já na próxima treinar essa galera. Esse 2014 foi bastante oscilante, né? A gente teve altos e baixos, porém dezembro é o mês que é o mês da esperança. Camila chegou para trabalhar 2 meses e ficou. Fiquei bem feliz, né? Porque é imprevisível, a gente nunca sabe. A gente começa com toda expectativa, mas pode ser um sim, pode ser um não. Quando foi o sim, gostei bastante. Apesar do otimismo de alguns empresários, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revela cautela do mercado na hora de contratar. A estimativa é que sejam abertas até dezembro 209 mil vagas, quase 25 mil a menos que no ano passado. E mesmo entre os que vão ampliar a equipe, 70% não pretendem efetivar os temporários. Carlos foi repositor, depois contratado e agora promovido a auxiliar de caixa. Ele conta o segredo para se destacar, mesmo diante de previsões negativas. Sempre chegar no horário no serviço, fazer o seu direitinho, né? Quando os caras chegarem em você, você pode ficar um tempo a mais aqui, meia hora, 1 hora a mais, claro que eu posso. O vice-presidente da República, Michel Temer, afirmou que, na avaliação dele, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem que seguir com a investigação criminal que apura se as denúncias de corrupção contra a Petrobras prejudicaram acionistas da estatal. Informação publicada ontem do site do jornal britânico Financial Times afirma que há 2 investigações, uma criminal e outra civil. De acordo com o jornal, as autoridades americanas investigam se a Petrobras ou seus funcionários, intermediários e prestadores de serviços violaram uma lei contra a corrupção e prejudicaram os acionistas da empresa com ações em Nova York. O Financial Times informa que a Petrobras não respondeu aos pedidos de informação do jornal britânico. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Justiça dos Estados Unidos vai investigar o escândalo da Petrobras. Isso porque a empresa tem ações na Bolsa de Nova York. Além do PT, que é governo e manda na Petrobras, todos os grandes partidos são citados nos vazamentos. Há sempre a tendência de acordão no território da política, em especial em relação às empreiteiras e bancos que, se fatos confirmarem vazamentos, estariam envolvidos. A gincana com o nome de políticos prossegue, em ritmo menor, depois que o escândalo perdeu sua utilidade eleitoral. E nota-se certo silêncio estridente. Silêncio em relação à dúzia de empreiteiras e aos bancos citados nos vazamentos seletivos. No nosso Supremo, o domínio do fato prosperou macunaímico. Regurgitada às pressas, a teoria alemã produziu aqui a tese do em dúvida, encane-se o comandante. O Ministério Público tem agora a oportunidade de oferecer delação premiada a dirigentes de empreiteiras e bancos e ir subindo de andar. É de se ver até onde isso chegará. O ministro Gilmar Mendes diz temer o bolivarianismo no Supremo. Isso porque até 2018 a presidente Dilma poderá indicar 6 ministros para o tribunal. Gilmar Mendes parece não lembrar que chegou ao Supremo tendo sido advogado-geral da União no governo Fernando Henrique, como Dias Toffoli o foi no governo Lula. Em 2008, em companhia do senador Demóstenes Torres, Gilmar Mendes chamou o presidente Lula às falas por conta de um grampo que não existiu. Isso no caso Satyagraha, quando se cobrou a cabeça do então diretor da ABIN, Paulo Lacerda, a quem jamais pediram desculpas pelo erro. Antes do julgamento do chamado Mensalão, Gilmar Mendes tratou como quadrilha a cúpula do PT e não se colocou como impedido depois de ter pré-julgado. Ao manifestar temor quanto a futuro bolivarianismo do Supremo, o ministro lança suspeitas sobre atuais e futuros colegas. Curioso é que, na prática, Gilmar tem sido o mais engajado, o mais partidário dos ministros do Supremo, o mais próximo dessa imagem que se popularizou como sendo a de um bolivariano. Boa noite.
Mensalão petista. Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão domiciliar para Valdemar Costa Neto. O ex-deputado federal do PR foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Valdemar Costa Neto foi preso em dezembro do ano passado. Atualmente, ele cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, em regime semiaberto. Com a decisão do STF, Valdemar vai cumprir o resto da pena em prisão domiciliar. Outros condenados no processo, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do PT, José Genuíno, também cumprem pena em casa. Em votação simbólica, a população da Catalunha responde que deseja a independência da Espanha. Apenas 1/3 dos catalães aptos a votar, ou pouco mais de 2 milhões de pessoas, foram às urnas para a consulta simbólica. 80% disseram sim à independência. O governo de Madrid afirma que a consulta é um ato de propaganda inútil e antidemocrática porque afeta a Espanha como um todo e o país inteiro teria o direito de decidir sobre o tema. O governador da Catalunha, Artur Mas, pressiona Madrid por mais autonomia. A Catalunha, cuja capital é Barcelona, é a região mais rica e industrializada da Espanha. Palestinos fazem 2 ataques terroristas a facadas em Tel Aviv e na Cisjordânia. Uma mulher morreu e um soldado ficou ferido com gravidade. Ocorreu numa estação de trens de Tel Aviv. O soldado foi esfaqueado por um homem que fugiu, mas foi preso logo depois. É um palestino de 18 anos, morador da cidade de Nablus, na Cisjordânia, que tinha entrado ilegalmente em Israel. O segundo ataque aconteceu horas depois, na entrada de um assentamento judaico na Cisjordânia. Um homem saiu do carro que dirigia e esfaqueou 4 pessoas. Uma mulher morreu e mais 3 pessoas ficaram feridas. Um guarda baleou o agressor, que ficou ferido com gravidade. A polícia acredita que ele pretendia usar o carro para atropelar, mas não conseguiu e passou a esfaquear os civis. O agressor foi identificado como membro do grupo terrorista Jihad Islâmica e já esteve preso em Israel durante 5 anos por atirar bombas contra soldados. México enfrenta a onda de protestos violentos após traficantes de drogas terem confessado o massacre de estudantes. Hoje, os pais e amigos dos 43 estudantes assassinados retomaram os protestos contra o governo mexicano. Eles exigem que as autoridades mantenham as buscas e querem provas de que os jovens realmente estejam mortos. Na cidade de Acapulco, os manifestantes entraram em confronto com a polícia e várias pessoas ficaram feridas. A indignação se intensificou após 3 supostos membros do cartel de drogas, Guerreiros Unidos, terem, segundo a polícia, confessado o assassinato dos estudantes. Os jovens estão desaparecidos desde o último dia 26 de setembro. Astronautas chegam à Terra depois de quase 6 meses na Estação Espacial Internacional. A despedida de 3 dos 6 astronautas foi calorosa. Ficaram a bordo 2 russos e um americano. O grupo realizou a chamada Expedição 41. O retorno foi um sucesso. O módulo da nave russa Soyuz aterrissou nas estepes do Cazaquistão com o russo Maxim Suraev, o americano Reid Wiseman e o alemão Alexander Gerst. Dentro de 2 semanas, um novo trio embarca para a Estação Espacial Internacional, que está em órbita a 400 quilômetros da Terra. O Natal nem chegou, mas os preparativos para o Carnaval do ano que vem já começaram. Moradores e comerciantes da Vila Madalena se mobilizam para tentar descentralizar a folia e levar os blocos para outras regiões da cidade. Lembranças boas do carnaval muita gente tem. Muito bom, porque fica tipo como do Rio, só que menor. E aí fica barato que a gente não tem que ir até lá. Este ano, o carnaval de rua de São Paulo parece ter sido redescoberto. Até quem não é muito chegado em batucada acabou entrando na brincadeira. A quantidade de pessoas é muito grande, as pessoas participam. Até eu vou atrás dos blocos. Mas na batida do sucesso também surgiram várias reclamações. Falta de banheiros químicos, congestionamentos, sujeira e, claro, o barulho.
O inglês Tom Green lidera um grupo de moradores da Vila Madalena que dialoga com a prefeitura. Eles lutam principalmente para que a festa seja distribuída para outros bairros. Aqui, esse bairro suporta uma meia dúzia de blocos no máximo. Agora a gente vê que cada bloco está trazendo 5.000, 10.000 pessoas. São Paulo é muito grande, pessoal. Vamos fazer nos outros bairros também, porque mais de 100 blocos cadastrados para passar nessas ruas estreitas simplesmente não é viável. Né? O Carnaval em São Paulo contou este ano com 200 blocos de rua. Boa parte deles passou aqui pelas ruas da Vila Madalena. Para o ano que vem, 100 agremiações já estão inscritas. A promessa da prefeitura é que até o final deste ano já seja divulgada a regulamentação do Carnaval de 2015. As alterações visam melhorar a estrutura e aprimorar a mobilidade, mas esse é justamente o temor de quem mora aqui. Mais organização significaria mais investimentos, mais gente nas ruas e mais transtornos. Por isso, outro pedido dos vizinhos é para que a festa não se estenda pelo mês inteiro. Era um evento de poucos dias, agora a gente vê um carnaval de 1 mês e meio. Isso por decreto da Secretaria da Cultura de São Paulo. Mas também há quem defenda que a folia de rua não pode parar. O carnaval de rua é uma prática que nos tempos antigos ocorreu muito, depois ficou um pouco fora e agora está retomando. Eu acho que o carnaval de rua tem que ser incentivado e organizado para que ele ocorra da melhor maneira possível. Não tem como as pessoas ficarem reclamando por demais dessas coisas, né? Faz parte. Qualquer lugar do Brasil que você vá tem carnaval, tem festa. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, explore as paisagens da Amazônia com o Mochileiro. Assista agora Todo Seu e logo após, O Mochileiro.